Muito bem, retornando agora para mais um vídeo, vamos falar sobre a parte final da gestão escolar. Principais conceitos. Dentro da gestão escolar, vamos falar sobre a parte que falta dos 3 pilares, que é dos recursos humanos. Os 2 pilares anteriores, isto é, a gestão pedagógica e a gestão administrativa, nós falamos há pouco no vídeo anterior. Neste vamos nos focar na questão dos recursos humanos e uma conclusão nossa sobre como pode ser definido a gestão escolar. Bom, assim sendo, vamos ao texto. Como sempre, a fonte encontra-se destacada. Conceito de gestão escolar: gestão de recursos humanos. Vista por muitos como o campo mais sensível dentro da gestão escolar, os recursos humanos possuem o objetivo de trabalhar com os relacionamentos entre as pessoas, de forma direta, dentro da instituição. Esse fato ocorre por conta de que não é fácil manter várias pessoas trabalhando motivadas e satisfeitas, sem nenhum problema ou obstáculo do caminho. Saber contornar as dificuldades e as complicações do cotidiano e das relações entre os sujeitos é realmente uma tarefa para poucos. É necessário buscar manter o diálogo e um bom relacionamento com os alunos, professores, equipe de funcionários da escola e pais ou responsáveis, pois grande parte dos problemas dentro de uma instituição ocorrem devido a uma má comunicação e até mesmo por falta de informações sobre determinado assunto. Bom, como sempre, vamos analisar aqui ponto a ponto. Pelo que vemos aqui, a gestão de recursos humanos é o campo mais sensível dentro da gestão escolar. Ora, isto faz sentido, uma vez que a gestão pedagógica refere-se à educação propriamente dita, a gestão de recursos humanos, isto é, as pessoas que estão envolvidas para a consecução deste objetivo, também apresentam desafios que devem ser levados em consideração. Ao passo que na gestão pedagógica, que já não é fácil, há muitos desafios de ordem de controle, de acompanhamento, de verificação, de resultados, de estimativa, lidar com os objetivos específicos e os objetivos na questão dos recursos humanos, há um problema que é um pouco mais complicado sob o ponto de vista de objetividade, que é lidar com o ser humano. Pessoas são seres variáveis, as pessoas oscilam entre sim e não constantemente, por assim dizer, não, mas é assim que é. As pessoas, elas têm gostos pessoais, possuem preferências, possuem coisas que odeiam, enfim, há trejeitos humanos, há também formas de interpretar algumas coisas. Portanto, lidar com pessoas é algo realmente complicado. É complicado porque você não pode dizer para a mesma pessoa algo que você disse para outra. Porque 2 pessoas, ao se dizer alguma coisa, podem interpretar de formas distintas. Isso acontece porque cada pessoa pode, em função da sua vivência, pensar ou interpretar as coisas dependendo, conforme sua conveniência. Há pessoas que, ao ouvir uma coisa, vão pegar o sentido direto da palavra e falar, ok, não vou pensar mais nisso. Outras, por outro lado, acabam pensando na razão pela qual o gestor pedagógico ou o diretor passou tal tarefa a esta pessoa.
Ou então, por que deixou de passar outra tarefa específica? Isso se dá pelo fato de algumas pessoas interpretarem a situação como sendo positiva e outras como sendo negativa. Ora, isso é facilmente observável dentro até de uma relação humana entre homens e mulheres. Se nós pararmos para observar, o comportamento de homens e mulheres é distinto. Homens são seres um pouco mais lógicos, a ponto de não compreenderem aspectos da realidade. Aspectos como o sarcasmo, a manipulação. Vários homens caem facilmente porque eles não se importam. Eles simplesmente ouvem a mensagem imediata, analisam isso sob um ponto de vista puramente lógico e então decidem com base nisso. Por outro lado, as mulheres elas interpretam a situação. É claro que o que eu estou dizendo não é uma regra absoluta. Homens interpretam as situações ao passo que, conforme a conveniência, deixam uma interpretação para lá, às vezes para não ter um problema, às vezes ter que lidar com a situação presente. O que isso significa na prática é que tanto homens como mulheres possuem diferenças entre si. E essas diferenças são mais acentuadas na questão comportamental entre os sexos. Mas há também diferenças e variações entre as pessoas no decorrer do ano, da condição da vida e de pessoa para pessoa. Duas mulheres não necessariamente pensam iguais. Há ainda outro fator, que é entender como gerenciar tudo de maneira que o objetivo seja central possa ser alcançado. Para algumas pessoas, basta dizer vai, essa pessoa vai. Para outras, você tem que explicar o porquê dela está indo. Porque talvez ela possa pensar que é um castigo ou uma sabotagem. Então, trabalhar com relacionamento entre pessoas de forma direta é complicado. É preciso ter o que muitas pessoas chamam de jogo de cintura, que é literalmente você lidar com esses problemas que acontecem de ordem pessoal e a personalidade dessas pessoas, para que isso não venha atrapalhar a execução do trabalho sendo realizado. Pois uma vez que o trabalho que está sendo realizado, ele depende de uma boa comunicação entre as partes, é razoável pensar que a harmonia entre as pessoas é essencial. Levantando aqui, acho que motivadas por si só. As pessoas, num determinado ponto, começam a atuar de maneira mecânica. Elas não se importam mais. A motivação em última análise, a pessoa se importar com algo. Se importar se aquilo está sendo bem feito, se os objetivos traçados eles podem ser alcançados. Enfim, se importar é se motivar a fazer algo. Por outro lado, manter as pessoas satisfeitas bem são diferentes. Uma para a outra também é diferente. O que satisfaz uma pessoa não satisfaz outra. Feitas, mas elas precisam sempre ter em mente que a participação delas, da maneira como é estipulado,
é um trabalho essencial. É um trabalho que precisa ser realizado e que a participação dessa pessoa é uma responsabilidade dela para com a comunidade. Então, lidar com isso é complicado. É tão complicado que várias pessoas simplesmente preferem não lidar com isso. É aqui a questão do gênio. Como eu disse na parte anterior, há pessoas que possuem um gênio, por assim dizer, tão forte que pode acabar criando uma antipatia por parte de um professor com uma classe. Como lidar com isso? Quem lida? A pessoa que vai lidar com isso vai ter que analisar o contexto, analisar a situação e buscar um meio termo, buscar um acordo. É fácil? Definitivamente não, mas é necessário. Então, saber contornar as dificuldades e as complicações do cotidiano é muito importante para a gestão escolar. Por isso que muitas pessoas elas preferem, trabalhando na escola, seguir alguns ramos, alguns campos específicos, seguir apenas o campo de dar aula. Outras buscam, por exemplo, esse tipo de atividade, mas de qualquer forma é uma atividade bem desgastante, uma atividade que precisa ter muito jogo de cintura e saber relevar muita situação. Também é preciso saber impor-se para não ser, como se diz, montado. Afinal, as pessoas, quando encontram também muita facilidade, acabam sendo folgadas. Portanto, lidar com as relações entre sujeitos é uma tarefa para poucos. Não é toda pessoa que consegue fazer isso. Muitas pessoas, eu diria, a maioria das pessoas, simplesmente explodiria numa dada situação e mandaria todos se lascar. É a realidade. Então, essas pessoas que conseguem lidar com recursos humanos, essas pessoas são fundamentais para a escola. Por isso que aqui fala que é necessário buscar manter o diálogo e um bom relacionamento com os alunos, professores, equipe de funcionários da escola e pais, ou então os responsáveis. Buscar manter um bom diálogo e um bom relacionamento é fundamental. Na realidade, isso daqui é fundamental para qualquer área da vida. Buscar ter um bom relacionamento com as pessoas que estão em volta de si é complicado, dá trabalho, é preciso engolir muita coisa e também é preciso saber impor-se no momento adequado. É o tipo de coisa que vem com a maturidade. Então, só que, mesmo assim, há muita gente que simplesmente não sabe fazer isso. E é natural que isso aconteça, afinal, pessoas que não querem ou não dedicar tempo a isso. Por outro lado, para o gestor de recursos humanos de uma escola, isso é fundamental. Ter um bom diálogo com os alunos e com os professores é a principal ponta de de uma boa gestão de recursos humanos. São estes que estarão todo dia presente na escola. A equipe de funcionários também é importante. Sem funcionário não tem boa escola. E os funcionários são todos aqueles que nós elencamos nos vídeos anteriores. Vai desde o pessoal que cuida da limpeza a quem prepara a comida no intervalo, a dieta contínua. Então, isso é fundamental. Uma pessoa que tem atrito com qualquer uma destas partes, ela não está qualificada a lidar com recursos humanos. Tem também a questão de lidar com os pais e os responsáveis. Essa questão é
importante, que iremos observar em algumas participações futuras, lidar com os pais e os responsáveis para a participação na sala de aula, no acompanhamento dos pais, dos filhos pelos pais, também é complicado. Grande parte dos problemas que ocorrem dentro de uma instituição, qualquer instituição, mas no caso específico, que ocorrem dentro da escola, ocorrem devido a uma má comunicação, ou até mesmo pela falta de informações sobre determinado assunto. Esse é o ponto. A má comunicação é o que abre margem para interpretações. Às vezes, pode parecer redundante, mas explicar a mesma coisa por 2 ou 3 meios, de forma que todos possam ter compreendido a ideia, para alguns é bastante, mas é fundamental para que não ocorra má interpretação, não ocorra transtornos e nem atrito. Isto é, a má comunicação é um problema que pode acontecer em qualquer local e o gestor escolar tem que ficar particularmente atento a isso. Outra coisa é a falta de informações. Às vezes falar um A ou falar que para realizar determinada tarefa não quer dizer que isso será feito, justamente pela falta de informação e pelos problemas provenientes desta. Eu dou um exemplo, vai escapar um pouco aqui, mas é interessante para destacar isso. Eu estava vendo recentemente um vídeo de uma professora explicando que em sociologia dizer o céu azul é azul apenas não basta. Ora, eu consigo olhar para fora e perceber que o céu é azul. Mas na sociologia, falar o céu é azul simplesmente não basta. Primeiro tem que explicar o que é o céu, depois explicar o que é azul, o que faz o azul e por que o céu necessariamente está da cor azul. É redundante que você olha para o céu. Eu estou vendo, percebo claramente que o céu é azul. Por que essa informação a mais? Porque é necessário que as coisas fiquem explicitamente claras. O mesmo ocorre aqui. Para algumas pessoas falar, faça isso, perfeito, a pessoa compreendeu. Para outras, o faça isso deve vir acompanhado de como, por que, quando e o que deve ser utilizado. Porque, um exemplo, se a pessoa vier a ser cobrada, por exemplo, que trabalha com a limpeza, a ser cobrada sobre o uso excessivo por parte da diretoria de um determinado de limpeza, numa reunião com os recursos humanos, essa pessoa ela pode vir falar, ok, você quer que eu limpe quanto, onde, quanto, de qual material, e aí começa a que horas. É o tipo de informação que, se der qualquer problema depois, a pessoa fala o seguinte, quem me falou isto foi o gestor de recursos humanos. Por outro lado, o gestor de recursos humanos deve saber estas informações e ter autoridade para poder mantê-las. Ou seja, o gestor de recursos humanos é uma figura central para uma boa coesão entre as pessoas de uma escola. Agora, também é interessante destacar que não necessariamente há uma pessoa para a realização deste cargo em específico. Ou seja, não tem um gestor de recursos humanos. Pelo contrário, pode haver talvez mais de um
ou o gestor pedagógico ser também um gestor de recursos humanos. Essas duas funções acabarem sendo sobrepostas na mesma pessoa. É por isso que, ao lidar com a gestão escolar, tem que ter em mente os desafios que isto apresenta e por que é tão importante diferenciar a gestão escolar, que lida com pessoas, com conhecimento, isto é, com educação, e uma administração de um local, para a formação de cidadãos. Ou seja, lidar com a gestão escolar é complicado. Mas, a nosso ver, de acordo com a nossa conclusão, a gestão escolar seria a administração, concluindo aqui, a administração otimizada para o contexto no qual a escola está inserida. Retornando aqui. Então, basicamente, nós temos, depois do trabalho de conclusão, nós temos administração, pedagogia e recursos humanos. 3 sub-áreas que estão presentes na gestão escolar. Estas áreas assumem características presentes em outras ciências. Ciências como nós vimos, da ciência empresarial, em que fala sobre o controle, sobre a contabilidade, finanças. Assim sendo, agora lendo, a gestão escolar, esta é uma conclusão que eu tive, estou trazendo a vocês. A gestão escolar é a administração otimizada para o contexto no qual a escola está inserida, levando em consideração os aspectos administrativos, pedagógicos e de recursos humanos, criando um ambiente no qual o saber possa ser desenvolvido. Essa frase, basicamente, explicita todos os aspectos necessários para entender a gestão escolar. Gerir uma escola é administrar, uma administração otimizada, uma administração focada para um contexto. Qual é o contexto? O contexto é o local onde circunvizinha a escola. Lembramos novamente, a escola não está isolada do tempo e do espaço. Ela está localizada em um determinado local, uma determinada época. A época do passado se foi, a época atual, esta se mantém. Entretanto, também é necessário levar em consideração que o contexto influencia a escola. Falamos sobre os uniformes, que é uma questão de contexto. Então, levando em consideração o contexto, aplica-se os aspectos administrativos. Então, vem aqui toda a parte burocrática, vem a parte de gestão financeira, de contabilidade, os aspectos pedagógicos, que é definir os planos e os objetivos específicos para cada matéria e os objetivos gerais, geralmente já definidos pelo Estado, além do acompanhamento, do controle, da avaliação constante. E de recursos humanos, que é o ambiente de coesão entre as pessoas, fazer um ambiente em que estejam alinhados alunos, professores e funcionários, principalmente, e em segundo plano, pais ou responsáveis, porque os pais e responsáveis eles não estão todos os dias na escola, ao passo que essas 3 categorias principais, alunos, professores e funcionários, sim, isto é importante ter em mente, porque
compreendendo que essas categorias estão sempre na escola, essas categorias devem ter uma coesão. Então, lidar com a personalidade de cada pessoa, de cada funcionário, de cada professor, compreender os alunos, é um trabalho de recursos humanos fundamental, criando um ambiente no qual o saber possa ser desenvolvido. Esta é a razão da escola, é a formação do saber, o saber do cidadão, um cidadão que esteja apto a viver no mundo. E o apto a viver no mundo é o saber as matérias ali que são passadas, para que ele consiga desenvolver por vontade própria o seu por vontade própria a sua carreira, a sua vida. A escola, ela abre oportunidades, e essas oportunidades vão ter como base as matérias do ambiente escolar. Então não é apenas porque uma matéria está lá que ela é inútil, ela serve a um propósito. Pode não servir ao propósito de uma pessoa, mas serve ao propósito de outra. E todas as pessoas, todos os alunos que estão ali para serem formados, estão ali desenvolvendo o conhecimento. Conhecimento que será a estes fundamental depois. Afinal, todos nós estamos aqui, tanto você que me assiste, quanto a pessoa que produziu todos os equipamentos ao meu redor e ao seu redor. Estas pessoas, elas precisaram conhecer, saber, ter um conhecimento desenvolvido. Esta é a função da escola. Outro ponto interessante, aqui vamos entrar sobre uma comparação. É que quando comparado à administração empresarial, pode-se obter como paralelo os alunos e participantes da comunidade como clientes. Lembra que nós deixamos claro que a escola ela tinha uma função semelhante a uma empresa? Então, a função semelhante, claro, a diferenças, mas essa função semelhante pode trazer alguns paralelos de compreensão. Numa empresa, o importante é o lucro. Que são os clientes. Só que clientes que vêm e que vão com uma frequência enorme. Ao passo que na escola os alunos eles são fixos ao decorrer do ano, e os participantes da comunidade que participam de forma poderiam, tanto alunos quanto a comunidade, ser considerados como clientes. Isto é, a educação ou os projetos desenvolvidos pela escola, eles estão a serviço de alguém. Este alguém são justamente os alunos e comunidade, aos quais, por serem servidos a eles, pode ser entendido como clientes. O lucro, a razão objetiva da administração empresarial, seria na gestão escolar observável por outras variáveis, a serem definidas por gestores humanos e pessoais, de modo que tanto quem ensina quanto quem é ensinado ganham por meio de mútua cooperação. Eu pulei um trecho aqui, porque vamos analisar isso aqui de uma forma um pouquinho melhor. Na administração empresarial, o objetivo é apenas o lucro. E isso não está errado, levando-se em consideração que eles querem apenas lucro, lucrar e única e exclusivamente.
Agora, quando a gente pensa a gestão escolar, o lucro que é manifestado por dinheiro da administração empresarial, ele é manifestado por outras razões, por outras variáveis, há outros meios, por assim dizer, o lucro que a escola traz aos alunos e à comunidade. Essas variáveis, elas são definidas por gestores humanos. Isso é, são aquelas variáveis que nós falamos nos vídeos anteriores sobre o controle, a avaliação de desempenho. Essas variáveis, elas são definidas por pessoas, não são por máquinas. Em alguns casos, em empresas, será definido, pode ser ou vir a ser definido ou realizado por uma máquina. Numa empresa, há algo a ser feito, as pessoas podem simplesmente programar e uma máquina faz de forma repetitiva e ad infinitum. Ao passo que dentro da escola são gestores humanos e pessoais, ou seja, é de pessoa para pessoa, de modo pessoal. Tem que se levar em consideração a personalidade de cada pessoa. Uma pessoa ela não é igual a outra. Sim, existem, como eu disse no começo deste vídeo, diferenças e semelhanças entre pessoas e pessoas. Semelhanças, homens e mulheres são diferentes. Um grupo de homens terá uma semelhança entre si. Um grupo de mulheres terá semelhança entre si. Mas não necessariamente todos os homens são iguais e nem todas as mulheres são iguais. Isso só quer dizer que necessariamente há diferença entre um e outro. Portanto, a gestão humana e pessoal é necessária. As pessoas são necessárias. Tendo isso esclarecido, de que as pessoas numa escola elas são fundamentais, ao passo que elas podem ser dispensadas numa empresa, vemos que a pessoalidade é mais necessário. Veja, lidar com pessoas, os recursos humanos é complicado, mas lidar também com as pessoas é um exercício de conhecimento, de aproximação. As pessoas acabam se aproximando umas das outras por meio disso. Então, uma gestão que seja otimizada e pessoal é uma gestão que tanto quem ensina quanto quem é ensinado ganham por muita cooperação. Então, podemos dizer o seguinte, que o lucro que na empresa ele é facilmente observável por dinheiro, numa escola ele é facilmente observável por uma série de variáveis que são definidas, mas pela muita cooperação também. De forma que, a comunidade escolar, as pessoas que ensinam, é a comunidade escolar, que é composta por professores e gestores. Toda pessoa numa escola acaba ensinando algo a alguém. Então, essas pessoas, as que ensinam e as que são ensinadas, elas ganham por mútua cooperação. E o ensinado são os alunos em si, mas também parentes diretos. Os parentes diretos são os pais ou os responsáveis destes alunos. E também a comunidade local. Nós temos vários exemplos sobre a junina. Uma festa junina
é uma festa que envolve toda a comunidade e também envolve uma série de informações. Uma série de informações que os alunos acabam aprendendo naquele momento com seus professores. Mas também os professores podem acabar aprendendo coisas novas através dos alunos. Então, quando se junta as duas coisas, a vivência tanto da comunidade escolar quanto dos alvos da comunidade escolar, há um ganho mútuo ou lucro por mútua cooperação. Portanto, fechamos aqui dizendo que a gestão escolar é uma administração otimizada. Ela serve a um grupo de pessoas, ao grupo onde a escola está. E essa gestão tem os aspectos administrativos, pedagógicos e humanos para o desenvolvimento do conhecimento. Isso posto, meus amigos, fechamos esta primeira parte, que é a definição sobre a gestão escolar. Mas nas próximas partes, nós veremos outros fatores, outras variáveis que podem também influenciar na gestão escolar da parte da vivência. Então, encerramos por aqui essa primeira parte e nos próximos vídeos continuaremos a ementa deste estágio.